Esse vídeo é para as mamães que estão prestes a ter bebê ou para as mulheres que já estão amamentando. Vamos falar sobre a alimentação durante a amamentação, a alimentação da lactante. O que a mulher que amamenta precisa estar preocupada em comer ou não comer? O que vai ali aumentar a produção do leite ou isso é mito? Vamos lá falar sobre alimentação pós-parto? Então, tem vários tópicos que a gente pode abordar aqui. Primeiro que pós-parto a gente está precisando melhorar a cicatrização, né? O útero ali está voltando para o lugar, a gente precisa normalmente cicatrizar, se for uma cesárea, se for um parto normal, a gente vai precisar ajudar nessa estrutura do corpo a voltar para o lugar, essa recuperação pós-parto. E para isso a gente precisa de uma boa alimentação, uma alimentação que possa gerar ali o substrato, a matéria-prima para que essa mulher se recupere do pós-parto, né? A suplementação com esse objetivo muitas vezes de repor os nutrientes perdidos no sangue, porque perde-se sangue no parto natural ou na cesárea e às vezes fica um tempo ali perdendo um pouco de sangue. E a gente precisa pensar na condição dessa mulher de ter energia de gerar leite, né? Para alimentar ali aquele bebezinho que está dependente do aleitamento muitas vezes exclusivo, né? Para quem consegue amamentar de uma maneira exclusiva. Então, o que eu fico preocupada? Primeiro, o consumo de carboidrato, proteína e gordura. Esse momento é muito importante que a gente tenha aporte proteico suficiente para a cicatrização, para a estrutura de cabelo e unha, para essa questão de tecidual mesmo, né, de recuperação tecidual, para que essa mulher tenha um bom aporte de aminoácidos e proteínas também no leite. E a gente precisa ter cuidado com a noia e o medo que muitas mulheres têm de consumir carboidrato. Então esse momento não é um momento de tirar carboidratos na loucura de voltar para um peso, né, de perder peso rápido. O peso ele vai ser perdido, vai ser recuperado aí para o peso de antes de engravidar, quando você for gradativamente voltando também com o seu corpo para o que é mais habitual, né, digamos assim. A própria alimentação ajudaria no processo de emagrecimento. Esse é o momento de pensar na qualidade dos carboidratos, não necessariamente a quantidade. Muitas mulheres sentem mais fome amamentando do que durante a gestação, porque realmente produzir leite gera uma demanda de energia. A gente gasta energia para produzir leite, né? A gente está alimentando outra pessoa. Então é óbvio que o nosso corpo ali não está no habitual dele. A gente tem que estar pensando nessa qualidade e quantidade de carboidratos, de proteínas e gorduras saudáveis, né? Que está presente no abacate, no azeite, nas castanhas, na gema do ovo, em peixes mais gordurosos. A gente precisa estar com essa distribuição bacana. Mas óbvio também que vai ser importante as frutas, os vegetais, fornecendo vitaminas, minerais, fibras para que esse intestino funcione. Algumas mulheres ficam um pouco constipadas após o parto, até às vezes com medo de ir no banheiro, né? Então assim, algumas compartilham isso comigo. Então às vezes eu dou algumas dicas também de como a gente pode cuidar desse intestino após o parto com a alimentação, com a suplementação e hidratação. Hidratação é um fator super importante para que a gente consiga ter uma boa produção de leite e estar bem hidratado. Inclusive, sente-se muita sede durante a amamentação. A mulher fica querendo beber mais água do que o habitual e realmente a recomendação é maior do que a recomendação para uma mulher que não está amamentando. Então, alinha isso com o seu nutricionista, a quantidade de água ao longo do dia. Às vezes essa fome imensa que vem num momento que não é muito oportuno, que é o momento da madrugada, né? A gente acaba tendo que acordar um pouco mais para dar uma assistência ali pro bebê, para amamentar de noite, mas esse é um momento que é bom você tentar não consumir lanches durante a madrugada para que isso não vire um hábito e acabe desregulando aí muito o seu padrão hormonal. É bom você ter cuidado com as refeições ao longo do dia, uma refeição bem estruturada antes de dormir, possivelmente vai te deixar alimentada até o outro dia de manhã. Então é importante você ter esse cuidado em distribuir os nutrientes ao longo do dia, evitar ficar passando fome. Eu acho que a rede de apoio é fundamental, porque quando a gente tem alguém ali para ajudar, para ficar um pouquinho com o bebê, para que a mãe possa se alimentar, alguém ajudando no preparo das refeições para que ela não perca tempo ali cozinhando, até porque é difícil, né, cozinhar e cuidar do bebê. Então o pai, a família tem que estar ali dando suporte para que essa mulher tenha condições de ter tempo de qualidade com a criança e ter tempo também para se alimentar da maneira correta. Inclusive, gente, o estresse, o emocional, a ansiedade, a preocupação é um fator que muitas vezes atrapalha na produção do leite, né? O cansaço, a fadiga, quando a mulher vai ali ao extremo, ela acaba tendo um impacto negativo na produção do leite. Então a rede de apoio
ajuda muito nesse sentido. Aí agora vamos para os mitos, né? Alimentos que podem aí estimular a produção de leite. Acho que o mais famoso acaba sendo o milho, né? Então canjica de milho, cuscuz, mingau de milho, né? Os mais antigos, os nossos avós ficam ali estimulando que a gente consuma alguns desses alimentos, mas assim, não existe comprovação científica de que esses alimentos possam sim influenciar positivamente na produção de leite. Na verdade, nenhum alimento tem esse poder. O que ajuda na produção de leite e ajuda na composição desse leite estar realmente mais fortalecido é o que a gente consome, né, no geral, assim, o equilíbrio da nossa dieta de uma maneira geral, a suplementação aliada ali com uma dieta bem distribuída ao longo do dia. Então, o milho é um mito, não existe essa relação. O que a gente pode usar a favor da produção de leite são algumas ervas medicinais. Então a gente tem o algodoeiro, funcho, a alfafa, que são ervas mais estudadas realmente como galactogoga, que são ervas que realmente agem ali nas glândulas mamárias, ajudando na produção de leite. Pode ser feito chá, pode ser feito tintura na farmácia de manipulação, aí vai o profissional que está te acompanhando qual a estratégia que vai ser usada. Um cuidado que eu acho que as mamães têm que ter nesse momento é sobre os resíduos que a alimentação da mãe pode deixar no leite, causando alergia no bebê. Então, alimentos alergênicos, eles devem estar assim naquela zona amarela, sabe? Naquela zona de atenção, que é o leite da vaca, derivados do leite de vaca, o trigo, a soja, o próprio milho, castanhas e amendoim. Então, olha aqui, às vezes que enrascada, porque algumas mamães ficam tão preocupadas em consumir canjica e mingau de milho, né, para aumentar a produção de leite, quando na verdade podem estar piorando a própria digestão, porque muita gente não faz boa digestão desses alimentos, quando também piorando as cólicazinhas do bebê, que seria fisiológica da imaturidade intestinal, mas que às vezes com resíduos de leite de vaca essas cólicas são pioradas. Então assim, às vezes os mitos e as superstições, né, meio que atrapalham na prática, no nosso dia a dia, né? É sempre importante ter um acompanhamento mais individualizado para o profissional olhar para você e entender no seu contexto o que funciona e o que não funciona. Cuidado com esses alimentos alergênicos, né? Alguns bebês acabam desenvolvendo a APLV, que é a alergia à proteína do leite da vaca, que é uma doença que o bebê não pode ser exposto a nenhum resíduo de leite de vaca, e o tratamento é a dieta da mãe. Então, olha só, a dieta da mãe interfere sim no que é passado para o leite materno e chega para o bebê, né? O leite materno é um intermédio ali da dieta da mãe com o que o bebê está realmente recebendo. Fiquem atentos a esses alimentos alergênicos e construam uma alimentação com qualidade bacana, comida de verdade. Esse não é o momento de estar usando industrializado, fritura, junk food. Você precisa se alimentar para ter condição e energia de realmente proporcionar o melhor para o seu bebê. A preocupação do emagrecimento, né? Muitas mulheres ficam um pouco preocupadas quando vão voltar ao peso que tinham antes de engravidar, que a gente chama de peso pré-gravídico. Gente, mas isso se a gente come de uma maneira saudável e volta para a atividade física assim que o médico libera, né? Que muitas mulheres conseguem voltar um pouquinho mais rápido, ou pelo menos não conseguiu voltar para a atividade física, mas se alimenta de uma maneira saudável, a amamentar ajuda na perda de peso. Então assim, isso não precisa ser uma preocupação e até uma certa angústia para a mulher em voltar para o corpo habitual. É respeitar um pouco o momento e viver essa fase tão gostosa e única, né, da vida da família, acreditando nessa rede de apoio, que as coisas vão voltando a funcionar. Você vai criando aí uma nova rotina dentro do seu novo contexto familiar, né, com um bebezinho novo dentro de casa. Fale essa informação para mamães de primeira viagem, para mamães que estão com o segundo e terceiro filho, porque eu acho que às vezes é sempre bom ter algum acesso à informação nova, né? E eu sei que é um tema de muitas dúvidas. Então, eu agradeço a companhia de vocês aqui comigo. Um beijo e até a próxima.